a fé inabalável. Mas quando você é mãe, quando você recebe um diagnóstico de um filho, você se abala. O Senhor não nos julga por nos abalar. Mas nós não precisamos permanecer abalados para sempre. E o Senhor me disse, Ele está curado. E naquele momento difícil de ver o meu filho entre a vida e a morte, eu exerci a minha fé, mesmo meio cambaleando, e eu fui lá e dei a mamadeira para ele, ele tomou e ele está vivo. E quando foi o ano retrasado, nós fizemos outro exame e foi detectado que a doença estava avançada. E nós fomos para a médica e fizemos tratamento. Por um tempo eu privei o meu filho de algumas coisas e depois eu disse, Senhor, eu confio em Ti. Tu és o Deus que eu sirvo. Tu curou e eu acredito na cura. E o diabo não vai roubar a minha bênção. E eu continuei o tratamento do meu filho. Porque para a gente testificar o milagre nós precisamos vivê-lo. Eu comprei algumas coisas, né, da intolerância, tirei algumas, mas ele, graças a Deus, menino muito bom de boca, e ele comia tudo, e quando eu via ele já estava comendo, e sempre eu dizia dentro de mim, não é possível que essa doença esteja sobre o meu filho. E na madrugada, enquanto nós estávamos orando, a pastora orou pelo meu filho, e ela disse, nesse momento, não é sobre o seu filho, é sobre você confiar em Deus. E quando eu ouvi aquilo, eu disse, Senhor, eu confio em Ti. Me perdoe pelas vezes que eu duvidei do Senhor. Me perdoe pelas vezes que eu coloquei o meu sentimento de mãe acima do meu sentimento de filha. E nós fomos para a médica e ela me perguntou o que ele estava sentindo. Eu disse, à vista do que eu trouxe ele aqui, ele não sente nada. E ela começou a conversar com ele, a perguntar a ele, e ele dizia para ela aquilo que ela perguntava, e ela olhou para mim e disse, mãe, vocês estão liberados, o seu filho não tem nada. O nosso Deus, Ele faz assim. Às vezes Ele usa alguém próximo de nós para nos mostrar que Ele está no controle. E eu me entendo dessa forma que Deus, Ele não queria falar com o meu filho. Ele queria mostrar para mim que eu precisava confiar literalmente nele. E muitas das vezes as coisas vão acontecer à nossa volta, para que alguém à nossa volta se volte para o Senhor. E muitas das vezes nós não queremos ouvir isso. Porque quando eu ouvi naquela madrugada que Deus queria que eu confiasse nele, por um momento eu disse, mas eu confio. E só quem participa da madrugada sabe quando algo fala com você. Não, você pode olhar para um lado, você pode tentar colocar no outro, mas o Senhor está ali. É você e Ele. E Ele falava fortemente ao meu coração, e depois eu fui ler a palavra, e a palavra vinha. E eu fui ouvir uma outra pregação, e a pregação veio, é sobre você, é com você. E eu criei, e eu acreditei, e a vitória veio. Glória a Deus. Quando eu levei meu filho naquela sala, eu sabia que a vitória era certa. A vitória era certa e tem sido certa. Então, se o Senhor te prometeu, você pode passar pelo que você passar. A vitória é certa. Em nome de Jesus, a vitória é certa. Basta que nós nos acheguemos a Ele com sinceridade de coração. É tudo que Deus quer de nós. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso, né? É o mesmo Deus de antes, aquele Deus que
fazia maravilha no passado, milagres, é o mesmo Deus. E Ele está aqui essa noite, amém? Quem crê que o Senhor está aqui essa noite, amém? Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a estar louvando comigo, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Nós passamos por luta, por provas, mas nós não estamos sozinhos. Temos um Deus o tempo todo conosco, amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia! Nós cremos assim, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Paizinho. Eu te amo, meu Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente faz o quê? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta
vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Nós cremos assim, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és precioso. Tu és o único Senhor de ser adorado, de ser glorificado. Toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus conhece a sua história, sabe tudo que passou, sabe aquela marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida que doía tanto, agora não dói mais. Daquela dor sabia, estou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor sabia, estou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000
Senhor, para te adorar, para te agradecer, para te engrandecer. Obrigado, Senhor. Convido o Ministério de Louvor a estar louvando comigo essa noite, amém? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, precioso, único, digno de honra e de glória, aleluia. Oi? Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Oi? Amém, glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar ao Rei, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar ao Rei, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. E vamos celebrar ao Rei, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, mais uma vez. E vamos celebrar ao Rei, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. O nosso Senhor ressuscitou, amém? Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Está fazendo leitura no livro de 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Segunda Coríntios 9, versículo 6 diz o seguinte: E digo isto, que o que semeia pouco, também pouco se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, acho que como o versículo está dizendo aqui, tá meio óbvio que se alguém estiver com vontade, que seja do seu coração, que esteja fazendo uma oferta. Amém. Vamos orar, pelos dízimos, pelas ofertas. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Jesus, por cada vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que chegarmos até aqui. Senhor, abençoa os ofertantes, os dizimistas. Senhor, aqueles que não tenham o que dizimar nem o que ofertar, que eles possam entender que a vida deles, nesse momento aqui, pode ser essa oferta. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina como dizimar, como ofertar. Ó Deus, visita aqueles que não têm emprego. O Senhor possa estar abrindo porta de emprego, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as dispensas dos teus filhos. Visita os celeiros. Derrama a bênção do céu sem medida sobre cada lar, sobre cada necessidade dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Amém. Amém. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Mais uma vez. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Suba ao monte devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Ei, ei, ei. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Ei, ei, ei. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Mais uma vez. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Glória a Deus, aleluia. Assim nós agradecemos a oportunidade. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Oh, glória a Deus! O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor Que só tem
Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. O salmista, no Salmo 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresente a Ele com cântico. E eu creio, amados irmãos, nesta alegria. Louvado seja Deus. Nós, nessa noite, eu vejo a alegria no coração de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Eu quero, nessa noite, também expressar minha gratidão ao Senhor por me permitir estar aqui para ser um instrumento na mão dele. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para que possamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, apenas o versículo 26. Evangelho de João 12, 26. Diz assim o versículo 26 de João 12: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Aleluia. Pai santo e querido, te dou graça, Senhor, pela tua palavra. Palavra esta, meu Deus, que serve para nos instruir, nos ensinar e também nos corrigir. Pai santo, glorioso, esta palavra está em nossas mãos com preço de sangue. O sangue do Calvário foi derramado em favor de nós. E muitos outros mártires morreram para que elas estivessem em nossas mãos. Nos ajuda, Pai querido, a honrar o Senhor e a honrar o sangue derramado, tanto do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, quanto daqueles que morreram em prol deste Evangelho. E que nós tenhamos o nosso coração voltado para honrar ao Senhor. E que nessa noite a nossa mente, o nosso coração, eles esteja cativo a obedecer a tua voz. Que toda distração caia por terra e que possamos estar com os olhos fitos na tua palavra e atentos aos ouvidos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos amados irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero nessa noite falar dos deveres daqueles que seguem a Deus verdadeiramente. O texto diz que aquele que me serve, Jesus falando aos discípulos e aqueles que ouvia, deve seguir-me. E aquele que, se alguém me servir, será honrado por Deus. Ele diz: meu Pai que está no céu honrará. Amados, é um texto maravilhoso da parte de Deus, o qual o próprio Jesus Cristo diz que eu e você, como instrumento na mão de Deus, seremos honrados por Deus. E eu confesso, amados irmãos, que a Bíblia diz que a honra e a glória pertencem a Deus, e que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas esse versículo, ele diz que o Pai dele, o nosso Pai, que está no céu, nos honrará. E é motivo de alegria poder ser honrado por Deus, poder ser lembrado, apesar que Ele não esquece de cada um de nós. Quando entendemos, amados irmãos, quem Deus é, quem é a pessoa de Deus, e o que Ele faz por nós, nós devemos dedicar tudo que nós somos e temos a Ele. Devemos seguir verdadeiramente o Senhor, conforme o texto diz. Devemos nos dedicar, e sempre que sabemos que Deus quer compartilhar comigo e com você
algumas maneiras de servir a Ele ao longo das nossas vidas. Nessa noite eu quero compartilhar com você essas maneiras de seguir o Senhor, de estar em comunhão, de estar na direção dEle no decorrer das nossas vidas. E a primeira maneira, amados irmãos, que devemos servir a Deus verdadeiramente, uma dessas maneiras é conhecer o Senhor. A Bíblia nos diz que muitas das vezes não sabemos exatamente como servir. Alguns discípulos, inclusive, em um tempo determinado, foi falado aqui no início do culto, sobre orar. Que às vezes nós dizemos: Senhor, eu não sei orar, eu não sei, às vezes eu quero, mas tenho vergonha de falar, porque eu não sei o que eu vou expressar. Mas Jesus disse uma coisa ao discípulo uma vez, quando ele enviou aí por o mundo pregar o Evangelho. Ele disse: não se preocupe com o que vocês vão dizer. Quando vocês haver necessidade de abrir a boca, eu falarei por vós. Eu colocarei a palavra na sua boca, nas vossas bocas, para que você fale aquilo que Deus quer. Vocês, eu creio que a maioria já tem conhecimento. Às vezes você vai falar algo para alguém de Jesus. Alguém pergunta algo e você vai responder aquela pergunta. E Deus coloca tantas outras perguntas, respostas, palavras, que você, às vezes, dá um estudo com apenas uma pergunta. E isso é Deus nas nossas vidas. Então precisamos conhecer o Senhor para saber quem verdadeiramente é Deus, quem é Jesus, o que Ele é para você, o que Ele é para mim. Quando nós entendemos quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas, nós se aproximamos mais, com intimidade, com dedicação. O que muitas das vezes nos falta, amados irmãos, é verdadeiramente a intimidade. Assim como Deus, Jesus Cristo era íntimo dele, e Jesus Cristo demonstrou no seu ministério a necessidade de orar. Algumas pessoas dizem: Jesus não precisava estar todo dia orando, 3 vezes ao dia e no monte. Jesus era Deus, Jesus é filho de Deus, ele não precisava. Amados, Ele é o exemplo de vida para mim e para você. E Ele deixou o exemplo para que eu pudesse copiar e viver de acordo nesse modelo de vida. Jesus Cristo, em seu ministério, Ele deixou o modelo de vida para eu e você ter uma intimidade com Ele. Por isso, o primeiro passo, amados irmãos, devemos nos aproximar de Deus e conhecê-lo melhor. Tiago 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Então, amado irmão, é necessário chegarmos diante dele. É necessário andar com ele, buscá-lo nas madrugadas. Tem um louvor que diz: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Então, amado irmão, é bom ter uma intimidade com Deus, manter um momento de intimidade, se aproximar dele. Aí você e eu conheceremos melhor. Aleluia! Às vezes, amado irmão, nós como humano natural, pecador, falho, temos dificuldade de se aproximar das pessoas que no cotidiano está perto de nós. É pai para filho, filho para pai, é irmão de irmã, de irmão. Temos dificuldade no nosso cotidiano. Tem uns que têm mais facilidade de abraçar, de beijar, de manter a brincadeira. Outros é mais trancado, mais fechado. Deus, Ele quer mudar os nossos corações. Ele quer que nós entendamos que precisamos manter comunhão. Se eu, como homem, tenho dificuldade de me aproximar ou de abraçar alguém que eu estou vendo todo dia, imagine como iremos buscar o Senhor pela manhã. Manter intimidade. Então precisamos quebrar esse paradigma, quebrar as paredes que nos distanciam do outro. Precisamos conhecer a Cristo, conhecer a Deus, o nosso Pai, e manter uma intimidade com Ele.
para que possamos termos certeza de que estamos servindo verdadeiramente. Assim, amados, você entende, ou deverá entender, um propósito específico que Ele tem para você, a forma de você servi-lo. Quando você entende verdadeiramente quem é Deus e o que Ele pode fazer na sua vida, e você dedica tempo, comunhão, você entenderá as perguntas que muitas das vezes você faz: Senhor, por que isso? Para que aquilo? Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor me mandou para cá? Por que o Senhor... Os porquê acaba. Porque a intimidade faz você conhecer o melhor. Assim também Oséias, no capítulo 6, versículo 3, a parte B. Gosto muito desse versículo. Ele inicia dizendo o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Necessário conhecer e prosseguir a conhecê-lo, porque você não conhece simplesmente de uma hora para outra. Você pode até encontrar alguém que está distante de você, alguém, um parente distante, que muitos anos você não viu. Você chega perante ele um momento, conheceu. Eu nunca lhe vi, vejo falar de você, meus pais falar, meus tios, conheci. Mas você não conhece ele profundamente. Você, 20 anos que não vê, você não sabe quem é ele. É preciso conhecê-lo melhor. É prosseguir na intimidade, no conhecimento, para você saber verdadeiramente. Hoje eu conheço você verdadeiramente. Lembra que Jó, quando ele passou por aquela aprovação toda, no final do capítulo 41, ele diz: eu via falar, conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas hoje eu vejo. Eu conhecia de ouvir falar. Uma coisa é você saber de ouvir falar, outra coisa é você andar com Ele. Andar com Jesus é maravilhoso. Você anda saltitando como as nuvens, como o teu louvor diz: eu ando pulando pelas nuvens. É aquela mesma ousadia que Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá por cima das águas. E Jesus disse: venha. E ele foi por cima das águas. Apesar que mais na frente ele temeu. Não acreditou, eu mesmo estou andando por cima das águas. Não. Deixou de olhar para Jesus ainda. Porque o homem é limitado. Mas quando ele busca aprofundar na intimidade com Jesus, esse limite ele desaparece. Aquilo que é impossível a mim, a você como homem, quando você está em intimidade com Deus, é possível realizar. Louvado seja Deus. A segunda maneira de você servir a Deus verdadeiramente é obedecendo os seus mandamentos. Primeiro você deve conhecê-lo, depois obedecê-lo. Obedecendo os seus mandamentos. Servir a Deus, amados irmãos, implica em fazer o que Ele manda, conforme diz João 14, 21. Diz: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai que está no céu. E também eu o amarei e me manifestarei a Ele. Veja que maravilha. Precisamos obedecer os mandamentos. Amados, mandamento é uma opção. Por isso Jesus ele nos ensina: você precisa querer. O mandamento é uma opção. Ele diz que se você quiser, aquele que ama os meus mandamentos deve guardá-lo, e esse será amado. E meu Pai também o amará, e eu também o amarei e se manifestarei a Ele. Jesus Cristo está dizendo que Ele quer manifestar o seu amor, os seus milagres e prodígios naquele que ama a Ele. Se você mantém intimidade, você busca obedecê-lo, as manifestações dos dons é visível. Vocês sabem qual é o principal mandamento que Jesus falou? O mandamento que Cristo deixou, que Ele disse que os 10 mandamentos Ele cumpriria em 2, que está lá em Mateus 22, versículo 35 a 40. Alguém perguntou ao Senhor: Senhor, qual é o maior mandamento?
E ele disse: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo maior: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois completam toda a obra. Então, se eu e você obedecer os mandamentos, e você for capaz de colocar Deus acima de qualquer coisa, e se colocar diante do seu próximo, amando como a si mesmo, é impossível que os mandamentos e as bênçãos do céu não sejam transbordando na sua vida. O que muitas das vezes nos impede é verdadeiramente colocar Deus acima, é colocar querendo com dúvida, às vezes, conforme foi falado aqui logo cedo, às vezes nós queremos acreditar, o fundo do nosso coração deseja, mas aí vem os porquê. E por quê? E por que assim? Será? Colocar dúvida em nosso coração. Lembre que há um texto que diz: se você pede algo a Deus e duvida, não recebe, não se concretiza. Não peça duvidando, peça com fé, porque alcançará. Esses dois mandamentos, amados irmãos, eu não vou dizer assim, é fácil não. Jesus Cristo também não disse que era fácil. Amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Ele diante daquilo que muitas das vezes lhe atrai com os olhos, colocar Deus acima de qualquer coisa, muitas das vezes até diante de autoridades, como papai da terra e mamãe. Não que você deva desobedecer, mas a Bíblia diz: se esse se opor a você servi-lo, você deve optar em servir a Deus, mesmo que teu pai diga assim: você está desertado, você não faz parte. Lembre que quando no passado passou por isso, a autoridade dizia: você deve negar a Deus ou vai morrer. Se você não negar esse Jesus, vai morrer. E muitos disseram: eu morro, mas eu não nego ao meu Cristo. Isso é colocar acima de todas as coisas. E olha que nós vivemos em um país laico, onde ninguém ainda é perseguido para ser morto porque crê em Cristo. Mas, irmão, a Bíblia garante que haverá no final dos dias perseguição, e poderá chegar isto aqui. Então, esteja com seu coração voltado para ver Jesus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vai ser acrescentada, se assim você fazer. Todas as instruções da Bíblia, amados irmãos, estão ligadas a esses dois mandamentos, esses dois fatores, e a partir desses dois mandamentos se norteia todos as situações do nosso cotidiano. Todas as situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, está voltado a esses dois mandamentos. Se você cumprir os dois, não se preocupe. Será que eu estou deixando de cumprir algum dos 10? Não. Os dois completam toda boa obra. Completa tudo. Porque quando eu amo a Deus, eu não vou colocar nenhuma imagem na frente dele, de dizer que é meu Deus. Eu não vou colocar ninguém, nem pessoas além dele. Lembre que Pedro, quando alguém disse: não é para pregar mais aqui, não é para pregar sobre o Messias, bateram, prenderam, e depois no outro dia soltou. No outro dia eles estavam pregando de novo. Eles foram novamente, prenderam, bateram e disseram: agora eu vou te soltar pelo fundo para que ninguém veja. E eles disseram: não, vocês me prenderam pela porta da frente, eu quero, me solte por alto. Eu não fiz nada no oculto. E por que vocês vão pregar novamente? Ele disse: olha, veja se é justo obedecer antes ao homem do que a Deus. Importa que eu obedeça a meu Pai que está no céu. É necessário, amado irmão. Fácil não é. Não é fácil você dizer, ser chicoteado para servir a Deus com propósito. Seria muito mais fácil não querer chicotar. Por isso que muitos passam correndo. Não quero, não aguento. Dura esse discurso. Disseram com Jesus quando ele começou a dizer que aquele que quiser ser meu discípulo deve carregar a cruz e seguir. Deve negar a si mesmo. Essa é a forma de negar a sua vontade, de negar o seu eu, por amor a Cristo. Por amor àquele que verteu seu sangue, para nos dar direito a passar pelas portas do céu. Terceira forma de estarmos
Servindo a Deus verdadeiramente é exercer o amor ao próximo. Exercer amor ao próximo, amados, conforme Mateus 25, quando fazemos o bem às pessoas, estamos, então, à nossa volta, e eles estão à nossa volta, estamos servindo a Deus. Lembre que Jesus disse: eu estive com fome e não me deste de comer, estive com frio, não me vestiste, preso, não me visitaram, enfermo e não foi me ver. E alguns disseram: mestre, quando que isso aconteceu? E ele disse: quando um dos meus pequeninos necessitou e você não fez. Então, exercer o amor ao próximo é uma forma de servir a Deus. Como eu posso dizer que eu estou servindo a Deus verdadeiramente? Outro dia eu falei no estudo aqui, e alguém chega e me pede um pão, eu tenho um pão, e eu digo: irmão, vá na paz, Deus vai suprir, e eu não dou o pão. Se eu não tivesse, Deus sabe que eu não tinha, Deus ia prover para ele e para mim. Mas se eu tenho, meu dever é servi-lo. E eu sempre digo isto: ninguém tem tão pouco que não possa servir alguém. No mínimo você pode orar por alguém. Não custa dinheiro. Eu não preciso meter a mão no bolso para orar por você. Vou doar meu dinheiro em oração. Não. A oração é oração. É eu falar com o papai. É eu colocar você na mão dele. Senhor, abençoe. Senhor, faça prosperar. Senhor, cure. Senhor, faça isso, faça aquilo. Deus pode fazer quando eu me coloco na brecha. Então, servir ao nosso próximo, nós podemos fazer. Esse ensinamento é tão importante, e você pode servir amando ao seu próximo. Em qualquer lugar, você pode demonstrar amor para o seu próximo. Em qualquer lugar. No trabalho, na rua, na igreja, em família, para com seus familiares. Em qualquer lugar. Em 1 Pedro 4,10 diz que devemos exercer o dom que recebemos para servir os outros. Ou seja, se você tem o dom de Deus de orar, é um intercessor, é um que se coloca na brecha para orar, ore pelo seu próximo. Interceda pela sua família, seus filhos. Se for esposa, pelo marido, pelos filhos. Se for esposo, pela a esposa e pelos filhos. Pelo seu parente, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, da frente e do fundo. Exerça para servir o seu próximo. Deus te deu dom. Deus te deu capacidade. Aleluia. Então precisamos servir a Deus desta maneira. E quando você faz para o seu próximo, Deus recebe. Jesus Cristo disse: se você não faz, você não está fazendo é a mim. E ele diz em outro versículo que aquele que der um copo com água, por menor que seja, a um dos pequeninos, de maneira nenhuma deixará de ser recompensado. Glória a Deus. Amar a Deus, amados irmãos, pode ser manifesto em nós quando servimos uns aos outros. Amar a Deus pode ser manifesto nas nossas ações de amar aquele que está ao nosso lado. Quarto ponto necessário, que demonstra que você está servindo a Deus verdadeiramente, é falar de Jesus para as pessoas. Muitas das vezes esquecemos que eu estou bem na casa do Senhor, eu não preciso falar para aqueles que estão à minha volta. Meu vizinho, meu parente, esqueço, está tudo bem. Como você está? Estou bem, na paz. Mas meu vizinho precisa de Jesus, não está aqui. Meu parente não está aqui. Então Jesus disse que devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ir imperativo é para todos, desde aquele pequenino, como tem aqui uns 3 aqui, com Esther, tem 2 Esther, David Júnior. Deus usa os pequeninos. Todos vocês são instrumento de Deus para falar e manifestar o amor dele. Então nós não podemos nos calar. Jesus Cristo disse que se eu me calar, as pedras vão clamar. E muitas vezes nós nos calamos. Não devemos perder a oportunidade de revelar Jesus às pessoas. Se você puder, use palavras, mas a sua ação, o seu comportamento diante das pessoas deve ser o suficiente. O seu modelo de seguir a Cristo, conforme Paulo diz nas suas cartas: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. É um modelo para ser representado.
Paulo é um modelo para ser representado. Então, precisamos tomar, por exemplo, o modelo de Paulo, conforme Paulo nos ensina a seguir a Cristo. Falar de Jesus às pessoas. Em Marcos 16, versículo 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Por isso, aquele que serve a Jesus precisa se empenhar na missão de falar do seu amor aos outros. Não queira somente para você a salvação. Distribua. Assim como você recebeu gratuitamente, distribua gratuitamente. Não é pesado falar de Jesus, falar da bondade dele, das misericórdias e também do seu poder de mudar as pessoas. Servir a Deus espalhando o seu amor é um grande privilégio para nós. A grande comissão deve pensar: precisamos nos empenhar em trazer vidas para a igreja de Cristo. Deus conta com você e comigo. Não pense que você está de fora. Ah, Deus não me chamou não para ser missionário. Deus chamou todos. Amém. A missão de falar de Jesus é para todos. Há missionários que vão para fora do país, outros são missionários dentro do país, mas Deus chamou a todos para falar do seu amor. Louvado seja Deus. Quinto ponto, já foi falado aqui nessa noite, vou falar novamente. E que você pode ter certeza de que está servindo a Deus verdadeiramente, é ter alegria em servir a Deus. A alegria faz parte do povo de Deus. O povo de Deus é um povo alegre, um povo que tem alegria, porque Cristo nos libertou do lamaçal que outrora vivíamos, das prisões. Paulo ele se regozijava nas prisões dos açoites, porque ele disse que antes ele não conhecia o amor de Deus. E hoje, mesmo depois de ser atribulado, açoitado e afligido, ele se regozijava, tinha alegria, porque ele estava fazendo o serviço certo para o Deus verdadeiro. Então ele tinha prazer nisso, tinha prazer nas tribulações. Então a alegria para servir a Deus, eu falei logo no início, vou mencionar novamente, no Salmo 100, diz que devemos servir a Deus com alegria, o versículo 2, né? Devemos servir a Deus com alegria, que isso não seja pesado para mim e para você. Ah, eu vou à casa do Senhor, mas senti como se eu estivesse carregando o peso, o fardo nas costas do peregrino, e andar apeado, aquela sensação de peso. Não, eu sou livre, deve ter alegria no nosso coração, somos livres. Somos livres para gritar e dizer: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus me salvou. Glória a Deus. Então deve haver alegria na nossa vida. O nosso semblante tem que ser de pessoas alegres, porque Jesus Cristo já passou da morte para a vida e me ensinou a chegar ao céu. Está aqui na Bíblia o ensinamento. Eu e você temos acesso ao céu através da palavra de Deus. Glória a Deus. É motivo de alegria. Devemos entender, amados irmãos, que caminhar com Cristo não deve ser um peso para nós, mas motivo de alegria e de satisfação. Amém. É motivo de nos alegrar, ter gozo, porque Jesus pagou o preço que era para mim pagar. Não foi preciso eu pagar. Ele disse: eu já paguei. Amém. Quando ele morreu no Calvário, e ele disse: está consumado. Você agora está livre. Você pode chegar a Deus. Aquela ponte no abismo que não tinha ponte, eu coloquei lá para que você pudesse passar. Antes alguém chegava no abismo e via a diferença, não tinha como chegar do outro lado. Mas Jesus é a ponte que liga eu e você a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aquele véu que rasgou do templo de cima para baixo, dizendo: não há separação mais entre Deus e o homem. O homem que se chegar a mim tem acesso ao trono da graça, da misericórdia, do perdão, do amor. Então é motivo de se alegrar, de cantar, de glorificar. E o sexto e último motivo, amados irmãos, que nós devemos ter como certeza de que estamos servindo a Deus verdadeiramente, é glorificar a Deus com as suas ações. Deus, Ele quer que eu e você seja instrumento na mão dele,
a minha ação e a sua ação precisa ser para o louvor da glória dele. É uma das formas de glorificar Deus verdadeiramente, com as nossas ações, conforme diz 1 Coríntios 10, versículo 31. Paulo diz que comais, que bebais, ou que façais qualquer coisa, seja isso para a glória de Deus. Se eu me assento para comer com vocês, isso seja para a glória de Deus, que haja gozo, que haja alegria, que haja comunhão, que haja alegria em estar junto, que haja sinceridade. Isso é o que Paulo está dizendo. Se eu disser, vamos limpar o chão, também que haja a mesma alegria, o mesmo gozo, o mesmo prazer, estamos juntos. Se é para chorar, vamos chorar junto. Se é para comer e se alegrar, vamos estar juntos. Chorar com os que choram e se alegrar com os que estão alegres é uma das funções daqueles que usam daquilo que Deus te deu para glorificar. É na dor que se aproximamos do Senhor. Quando Jó perdeu tudo que tinha, ele louvou a Deus dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o ventre da terra. Deus me deu, e Deus te deu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E muitas das vezes, amados irmãos, nós, quando damos uma topada, machucou, doeu, não queremos glorificar Deus, porque é dor, porque doeu. E pior é quando alguém pisa no meu pé, mesmo sem querer, doeu meu pé. Aí é mais difícil ainda eu exercer a misericórdia e dar glórias a Deus, mesmo na dor. Quantos mártires, quando estava sendo queimado na fogueira, olhava para o céu e dizia, ou cantava louvores a Deus, glorificando como Estevão, vendo o céu aberto e o Senhor assentado à destra de Deus. E ele dizia: Senhor, não impute esse pecado, não atribua a eles este pecado. Quando eu e você entendemos que devemos também exercer a misericórdia e o perdão, o céu se abre em seu favor. As bondades de Deus abrem-se sobre a sua vida. Você alcançará o privilégio de muitos discípulos no passado. As promessas que Jesus falou, que você colocaria a mão sobre o enfermo e curaria, expulsaria demônio de pessoas e faria obra maior do que aquele fez. Ele disse: porque eu vou para o Pai. Vocês estarão na terra por mais tempo, obras maiores vocês podem fazer, mas é necessário glorificar Deus com as suas ações. Se uma pessoa cristã vai muito além, ser uma pessoa cristã vai muito além do ir à igreja ou conhecer a Bíblia. O principal é que aquele que estão à nossa volta consiga ver Deus em você por meio das suas ações e da minha, e de nossas atitudes, do meu falar, do seu falar. Muito mais do que ir à igreja, muito mais do que ler a Bíblia e conhecê-la, é Deus ver e as pessoas verem você, Deus em você. É você e eu refletir a luz de Cristo. É você e eu sermos sal para preservar, para não deixar a carne apodrecer. Ser sal para dar gosto, para preservar os padrões da palavra. Ser luz para iluminar o caminho que nós iremos passar. Muito mais do que simplesmente vir à casa do Senhor. Então, que nessa noite, amados irmãos, nós possamos sair daqui entendendo que eu e você fomos chamados para servir a Deus verdadeiramente, com tudo que você tem, com tudo que você é, não apenas em partes, mas em tudo. Deus te deu capacidades e talentos para você usar para a glória dele, para que você fosse canal abençoador para aqueles que estão à sua volta, para que você seja bênção na casa do Senhor e na rua, em qualquer lugar que você for.
para que nós sejamos exemplo, conforme Paulo nos ensina, de Cristo. Que o rosto de Cristo seja manifesto no meu e no seu olhar, na nossa face, que nós possamos parecer com Ele, conforme os primeiros cristãos lá em Antioquia, que foram parecidos com Jesus, e por isso levaram o nome de cristão. Que Deus te abençoe e me abençoe poderosamente nessa noite, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar o irmão Bento para vir aqui à frente. O irmão Bento Francisco Santos, ele está também recebendo aqui, seja bem-vindo à Igreja do Nazareno. Estamos muito felizes em recebê-lo junto à nossa família Nazareno. Que Deus abençoe o amado irmão e que você seja esta bênção aqui na casa do Senhor. Que Deus poderosamente conceda ao irmão o privilégio de ser um instrumento para Deus usá-lo. Amém. Eu quero orar para o irmão. Quero que você, amado irmão, como igreja, ore comigo também. Seja participante dessa alegria. Pai Santo e querido, aqui está o teu servo, Bento Francisco Santos. Meu Deus, que ele seja em tuas mãos. Continue sendo um instrumento para abençoar o seu próximo e também abençoar a tua casa. Que ele seja vaso para revelar o teu amor. Onde ele for, que ele seja um instrumento, que ele seja sal, que ele seja luz, que ele possa refletir as ações de Jesus para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu o abençoo. Amém. Aleluia. Amém? Oi? Glória a Deus. Vamos estar louvando, né? Para ir para casa feliz, depois de uma palavra maravilhosa dessa. Vamos continuar a adorar o nosso Deus. E você pode sair do seu lugar e dar a paz do Senhor ao seu irmão. Amém? A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus ama você, seja qual for a situação, seja qual for a situação.
seja qual for a situação. Assim nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu quero agradecer a presença como visitante nessa noite. Nicole está nos visitando essa noite. Noemi e Carlos Daniel. Sejam bem-vindos a esta casa. Esta casa também é sua. Seja muito bem-vinda e volte sempre e traga mais gente. Louvado seja Deus. Quero orar com a igreja. Pai querido e santo, te damos graças, Senhor, por mais um privilégio de poder juntos glorificar e exaltar o teu nome. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor permitiu acontecer. Somos gratos, Pai, pelo privilégio de estar com vida. Somos gratos pela tua palavra. Meu Deus, obrigado por cada irmão que entrou nessas portas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um, porque o Senhor se prova para conosco. Meu Deus, muito obrigado. Nos dá uma noite abençoada. Nos dá uma semana, Pai, para cada um de nós, abençoada, feliz e com bênção do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, que nós possamos usufruir dos privilégios e das ações do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias. Alcança cada parentela aqui presente, para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que todos digam: amém. Louvado seja Deus. Uma semana de vitória para cada um de vocês. Em nome de Jesus.